Deixa eu falar um pouquinho com o Felipe Monteiro sobre essa questão do endividamento. A gente consegue falar um pouquinho sobre isso, Felipe? Eh, deixa eu olhar aqui para o Felipe. Felipe, falando sobre essa questão do endividamento, o presidente Lula percebeu, né, como eu disse, teve essa pesquisa que mostra o endividamento do brasileiro, mesmo com o aumento do emprego, mesmo com o aumento do trabalho, mesmo com brasileiros fichados aí na carteira de trabalho, o aumento de brasileiros fichados na carteira de trabalho, o que não quer dizer muita coisa, a gente já debateu isso aqui também no contexto, mas mostra o grande endividamento. O governo lançou o programa Desenrola lá atrás, se desenrolou e agora pensa em fazer um Desenrola 2. E aí o ministro veio com essa proposta de usar o FGTS, o Fundo de Garantia, para tentar dar uma aliviada na vida do cidadão, do brasileiro médio. Agora, sabemos que isso é uma solução a curto prazo. E quando eu digo curto prazo, é inclusive para mim um período eleitoral, porque, ao meu ver, o presidente Lula vem angariando soluções e projetos para usar na sua campanha eleitoral e esse vai ser mais um. Então, todos os pontos negativos que o presidente Lula vem vendo nas pesquisas de opinião que vêm sendo lançadas nos últimos tempos, ele vem recolhendo esses resultados e tentando, junto com as suas equipes dos ministérios, junto com os seus ministros, encontrar soluções e, muito em breve, usar isso na campanha eleitoral. A escala 6 por 1 vai ser assim, não sei se vai ser um projeto que vai ter uma resolução muito rápida, já falamos sobre isso, e essa questão do FGTS usado para salvar o endividamento do brasileiro a curto prazo também não vai ser diferente. Não é uma salvação, não é uma coisa que vai resolver a vida do brasileiro, vai se resolver, vai ser a curtíssimo prazo, mas é sim uma carta na manga para o presidente Lula usar agora na sua campanha eleitoral. Qualquer refresco no bolso do brasileiro agora é uma alegria que pode durar até outubro, não é mesmo? Mira, o endividamento das famílias é um dos grandes problemas do Brasil e o governo Lula sabe disso. Quando você pega, por exemplo, o cálculo do PIB, um dos fatores que aumenta o crescimento econômico do Brasil é exatamente o quanto que a família gasta, né? A família não pode gastar, o PIB tem a tendência de não subir. Claro que tem outros fatores, né? Quanto que a empresa investe, quanto que o governo investe com investimento público, mas o gasto da família, né, é um dos fatores primordial. Então, quando você vê, por exemplo, né, que as famílias estão endividadas, e mais do que endividadas, né, estão inadimplentes, né, muitas vezes, né, o número que eu vi último, 80% do brasileiro está endividado e 130% dos brasileiros estão inadimplentes, né? Ou seja, o número é muito grande, né? O número é um absurdo, né? E tem um ponto nele que é importante destacar, quando você pega, né, a base histórica, você vê que quando houve a regulamentação das bets, né, o nível de endividamento e o nível de inadimplência aumentaram significativamente, né? Ou seja, a bet também é um fator de endividamento dos brasileiros. E para resolver isso, né, o governo tem que criar instrumentos para fazer com que as famílias, né, e as pessoas saiam do endividamento, saiam da inadimplência. E uma das políticas que o governo está estudando é exatamente a utilização do FGTS. Né? E eu sempre defendi, Neila, que o fato do governo segurar um dinheiro do trabalhador é um absurdo por si só. Até porque, quando você pega o rendimento do FGTS, não chega a 10% ao ano. Seria lícito e justo que o trabalhador pegasse dinheiro para investir no fundo que desse mais rentabilidade para ele. Então, se o governo, nessa política de liberar o FGTS para que os indivíduos consigam pagar suas dívidas, né, eu entendo que essa poderia ser, sim, uma boa política, porque dá mais autonomia aos indivíduos. E aí tem um ponto que eu acho primordial, né, um ponto que eu acho importante de colocar aqui no programa, que apesar dos números econômicos do governo não estarem ruins, está, né, tá tendo crescimento econômico, a inflação está quase batendo na meta, né, está tendo quase pleno emprego, né, maior nível de pessoas empregadas no Brasil nos últimos 12 anos, né, é nesse momento do Brasil, mas o brasileiro não está sentindo no bolso isso. E por que não está sentindo no bolso isso? Exatamente porque não está tendo é, não está tendo condição de sair do endividamento, que realmente é um problema para si. Então, o governo sabe disso, né? O brasileiro, né? Ele, apesar dos números econômicos estarem muito bons, os brasileiros em geral acham que o nível de vida aumentou muito, né? E para resolver a situação, o governo tem que encarar sim a questão de acabar com o endividamento. E essa política do FGTS é boa, né? Porque dá o FGTS na mão do trabalhador. E mais uma hipótese, né? Eu
defenderia 100% usar o FGTS Trabalhador da forma como ele quiser, porque o dinheiro é dele, né? E se o Lula não conseguir resolver esse problema, terá problema significativamente nas eleições desse ano. Exatamente, é por isso que ele quer resolver aí com esse desenrola. Vamos ver como é que o governo vai desenrolar isso. E eu concordo plenamente com você, deixar um dinheiro parado de uma forma que não rende, um dinheiro que é do trabalhador, é a maior perda possível para aquele trabalhador. Então, se de fato ele puder pagar a conta ou puder fazer render esse dinheiro, é a melhor possibilidade que esse trabalhador pode ter nesse momento. Vou mudar de assunto, eu venho para